Fala, catequizanda! Aqui é o catequista Paulo Franco. Que alegria estarmos juntos nessa catequese. Estou aqui para responder uma pergunta. É só gente sem estudo que reza? Será mesmo? Então, na catequese de hoje, você vai descobrir que tem muita gente, inclusive famosa, ao longo da história, que por mais que teve uma vida ativa nas ciências, jamais abandonou a fé e a oração. Vamos lá? Ciência e fé são contrárias? Infelizmente, no mundo que nós vivemos, muita gente tem tentado colocar na cabeça dos nossos estudantes, principalmente, que fé e ciência não combinam. Por quê? Eles dizem assim: se você tem fé, você não é inteligente. E se você é inteligente, você não pode ter fé. Quanta bobeira. Não dá para pensar nisso. Há um esforço, infelizmente, em provar que Deus não existe. Pensa comigo, eles tentam usar como argumento o seguinte fato: não, se nós dermos esse passo na ciência, nós vamos provar que Deus não existe. Muito incoerente esse argumento. Por quê? Há 500 anos atrás, um pouco mais de 500 anos atrás, muitos acreditavam que o oceano era o limite e, de repente, chegaram às Américas. Deus era Deus antes de atravessar os oceanos e Deus continua sendo Deus mesmo depois de atravessar os oceanos. Aí tem gente que diz: não, quando provar que alienígena existe, aí a gente vai provar que Deus não existe. Nada a ver. Eu não sei, aqui uma curiosidade: você acredita que alienígena existe? Não existe? Enfim, meus irmãos, se existe ou não existe, não muda a nossa fé. Porque o nosso Deus criou o céu e a terra. O céu e tudo que tiver no céu. Se lá no céu, nos outros planetas, como nós conhecemos, galáxias e tudo mais, se lá tiver uma outra forma de vida inteligente, saiba, Deus criou. Se não existe, Deus só criou aqui. E não muda a nossa fé, compreende? Então, esse argumento de querer colocar inimizade como um ponto assim, ó, se você quer evoluir nos seus estudos, você tem que abandonar a fé. Não caia nesse conto. Não precisa. E tem muita gente boa nesse mundo da ciência que jamais abandonou a fé. Quer ver? O que Albert Einstein nos diz? A ciência sem a religião fica manca. E a religião sem a ciência fica cega. Quer dizer, você não pode viver sem a ciência e sem a religião. A ciência é maior do que Deus? Não, gente. A ciência, em última instância, é a busca da verdade. E nós, cristãos, sabemos quem é a verdade. É Jesus, é Deus, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus Criador. Ele é a verdade. Então, quando a ciência faz um esforço em estudar as coisas criadas, quem é maior? O estudo das coisas criadas ou o Criador? Muito fácil de responder essa, não é? Um outro argumento que utilizam muito para dizer que você não pode ser uma pessoa de oração, afinal de contas Deus não existe, é a teoria do Big Bang. Diz: não, Gênesis, jamais. Big Bang já foi provado, houve uma primeira grande explosão e dali expandiu todo o universo. E foi há bilhões de anos atrás, certo? Mas me responde uma pergunta: quem desenvolveu a teoria do Big Bang? Você sabe quem foi? Um padre, o jesuíta Georges Lemaitre. A igreja, meus irmãos, foi um padre que desenvolveu a teoria do Big Bang. Apresentou para o Papa à época e ele não viu contradição alguma com a fé. Porque, meus irmãos, o livro do Gênesis não é um livro de ciências, não é um livro de história. Ele não está narrando ali aqueles 7 dias como um fato histórico. O livro do Gênesis é um livro teológico. Qual é a verdade suprema ali no livro do Gênesis? Existe um Deus criador. Ponto. Essa é a verdade que você precisa ler através do livro do Gênesis. Beleza? Vamos em frente. Aqui é uma foto
de Einstein e o padre Georges Lemaitre. Através dos estudos da teoria da relatividade de Einstein, Georges Lemaitre, o padre, desenvolveu, então, o embrião da teoria do Big Bang, partindo dos seus estudos. E após um tempo, os dois se tornaram grandes amigos. Está aqui o símbolo que muitos mostram como símbolo do ateísmo, do lado de um padre. Veja o que diz João Paulo II em sua encíclica Fides et Ratio, Fé e Razão. A fé e a razão constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a Ele, para que, conhecendo e amando, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. Meus irmãos, João Paulo II, tem até um quadro dele aqui, não se assuste, aqui do lado de alguns bonequinhos do Star Wars. João Paulo II, um homem que soube estar à frente do seu tempo e conciliar de uma forma espetacular fé e razão. Um homem que falava quase 20 idiomas. Um homem espetacular nas ciências, um homem que ajudou a acabar com guerras, que negociou a queda do Muro de Berlim, um homem que foi muito ciência, que foi professor e um homem de muita fé. Hoje, São João Paulo II, e eu peço que ele rogue por nós, por cada um de vocês que assistem esse vídeo agora. Fé e razão, duas asas. Não queira voar com uma asa só. Vamos lá. Então, para ir para a última parte do nosso vídeo, eu quero apresentar para vocês uma série de cientistas que talvez você já estudou nos seus livros de ciência ou de história, mas não sabiam que eles eram cristãos. Vamos lá? Blaise Pascal, certamente esse você já estudou, um brilhante matemático, a quem nosso computador muito deve, tornou-se um cristão devoto em 1654. Então, Blaise Pascal, essa aqui é a máquina de Pascal, uma máquina para fazer cálculos, é uma das bases para a computação moderna, tornou-se cristão devoto, quer dizer, um homem de oração. Veja que o conhecimento da ciência não afasta a pessoa de Deus. Quer mais um? Isaac Newton, exemplo de cientista de grande excelência e um grande devoto. Ele desenvolveu teorias sobre a natureza da luz e a gravitação universal. Você é estudante de física, lembra dele? Eu sei que lembra. Charles Bell foi o primeiro homem a mapear extensivamente o cérebro e o sistema nervoso. Ele foi o maior anatomista de sua época e um dos maiores da história. Foi Bell quem descobriu as diferentes funções dos feixes do nervo sensorial e motor. Ele era um cristão fervoroso e que escreveu livros e artigos demonstrando que as coisas criadas refletiam a glória de Deus. Veja, um homem de grandes estudos, numa área que eu tenho muita admiração, na área neurológica, porque é uma das partes do corpo humano hoje mais desconhecidas. Por mais que se tenha avançado em estudos, há muito para se avançar em neurociências, tanto na parte médica quanto na parte computacional, que se apoiam mutuamente. Então, Charles Bell escreveu diversos livros sobre a beleza da glória de Deus e das coisas criadas. Michael Faraday foi o descobridor da indução eletromagnética e fundador da teoria do campo eletromagnético. Faraday dizia que um de seus maiores prazeres era encontrar a lei de Deus na natureza. Então veja o que eu estava falando para você. Quando você estuda ciências, não tem nada de anticristão nisso, muito pelo contrário, você está estudando a obra de Deus. Quando você pega livros para estudar e procura ver nele Deus, você encontra. Porque ao estudar a criação, vai te remeter ao Criador. O catecismo vai nos ensinar que é uma das formas de nós nos achegarmos a Deus. Samuel Morse, você já deve ter visto aí nos filmes, em alguns locais, o código Morse. Inventor do telégrafo, era outro cristão fervoroso. Ele dedicou a maior parte de suas finanças à obra missionária. Então, um homem que revolucionou a sua época, a comunicação. Ele desenvolveu
o telégrafo e também o código que leva o seu nome, o código Morse. Esse aqui tem um lugar particular no meu coração. Tolkien, para quem não conhece, o autor de, entre inúmeras obras, Senhor dos Anéis, O Hobbit. O que isso tem a ver com o cristianismo? Vou te mostrar. John Ronald Reuel Tolkien, conhecido internacionalmente como J.R.R. Tolkien, foi um premiado escritor, professor universitário, filólogo britânico, nascido na África, que recebeu o título de doutor em letras e filologia pela Universidade de Liège e Dublin, em 1954, e autor de obras como O Hobbit, Senhor dos Anéis e Silmarillion. Essa obra tem um lugarzinho especial aqui, tanto Senhor dos Anéis quanto O Hobbit. Gosto muito dessa literatura e quero dizer para você, o livro é melhor que o filme, viu? Mas o filme vale a pena. Então, gente, em 1900 a situação financeira da família complicou-se. Mabel Suffield fazia parte da igreja anglicana quando decidiu tornar-se católica. A sua família cortou a ajuda financeira que lhe dava, assim ela morreu por diabetes sem tratamento na época. Tolkien, que considerava esse fato um sacrifício da mãe em nome da fé, converteu-se ao catolicismo, religião na qual permaneceu até o fim da vida, tornando-se um católico fervoroso. Agora, o que talvez você não saiba, de repente você já assistiu o filme As Crônicas de Nárnia ou conhece o autor C.S. Lewis. C.S. Lewis, como muita gente fala, autor das Crônicas de Nárnia. E o que Senhor dos Anéis tem a ver com Nárnia? Os autores, Tolkien foi o responsável pela conversão de Lewis ao cristianismo. Quem já assistiu Crônicas de Nárnia, é impossível não enxergar no primeiro filme o Leão Guarda-Roupa e a Feiticeira, onde o leão morre e depois ressuscita, não enxergar a figura de Jesus ali. Então, observa no filme do Senhor dos Anéis, não quero me delongar aqui nesse assunto, mas um só porta o anel, que era o símbolo de todo o mal, então um só se sacrifica por todos para derrotar o mal. Não se confunda, gente, com a literatura fantástica, com seus símbolos e monstros e mitologias, com anticristianismo. Não confunda. Observe a vida do autor, a vida de Tolkien, que era de missa diária, com também os escritos, o que era passado nos livros, valores, coragem, verdade, franqueza. Tá faltando hoje em dia, não tá? Lealdade, valentia, precisamos. Então, é uma leitura muito saudável, abstrai, é uma literatura fantástica. Me encontrei em 2015 com o professor Norberto Gonzalez, que é um dos diretores da Faculdade de Comunicação do Vaticano. Me encontrei com ele no Rio de Janeiro e conversávamos a respeito de literatura fantástica. Ele, inclusive, me enviou lá do Vaticano alguns estudos das obras do Tolkien e o seu alto grau de teologia ali contida, estudos teológicos na obra de Tolkien. Então, não se assuste com esses nomes. Meus irmãos, e para terminar, quero dizer aqui para vocês. Se tente servir a Deus com a tua inteligência, para te estudar é uma obrigação grave. São José Maria Escrivá. Então, um grande santo, contemporâneo nosso, bem recente. Vou repetir. Se tente servir a Deus com a tua inteligência, para te estudar é uma obrigação grave. Então, se na sua missão depende da sua inteligência, estudar é uma obrigação grave. E para fechar tudo isso, só gente sem estudo que reza? Deu para ver depois de tudo isso que não, né? Então, o que você está esperando? Não abandone seus livros de estudo, mas reserve um tempo para oração. Aqui, sejam bem-vindos ao meu escritório, aqui lugar onde eu estudo, trabalho, tem mais vários livros aqui esparramados no escritório, em outros armários. E aqui também tem a minha mesa de oração. É o meu local de trabalho, de estudo, mas também de oração. Não deixe de estudar, mas dedique um tempo também à oração. Deus abençoe a cada um de vocês e não abandone a oração. Ela é a nossa força.